Estamos de volta com notícias agora sobre alimentação, dinheiro e pobreza no Brasil. Dados recentes do IBGE mostram que o Brasil tem 13 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, número que é considerado o maior em 7 anos. Essas pessoas vivem com menos de R$ 145 por mês. E quando a gente fala isso, estamos falando de pessoas que não conseguem satisfazer uma necessidade básica, ter uma alimentação adequada. Por outro lado, o país é campeão em desperdício de alimentos. Uma pesquisa da Embrapa mostra que cada brasileiro joga em média, pasmem, mais de 40 quilos de alimentos no lixo por ano. E esse total desperdiçado seria o suficiente para alimentar 13 milhões de pessoas. O Brasil é o 10º país no ranking dos países que mais desperdiçam alimentos, de acordo com dados da FAO Brasil, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. 28% dos alimentos se perdem no processo de produção agrícola e mais 28% são jogados no lixo após chegarem às casas dos consumidores. No mundo, cerca de 1,3 bilhões de toneladas de comida são descartadas por ano, enquanto quase 800 milhões de pessoas passam fome. Este proprietário de um restaurante em Uberlândia fala sobre o desperdício nas refeições de seus clientes. No meu caso, esse nível de desperdício ele é muito pequeno, porque como é um restaurante de você come e paga pelo que come, as pessoas precisam ter a consciência de que se elas desperdiçarem, elas estão jogando dinheiro fora. Mas nós também temos uma política de quando percebe uma sobra no prato, a gente questiona ao cliente se porventura é a qualidade da refeição ou se porque ele exagerou. Além de pensar no desperdício causado pelas sobras do consumo, é importante considerar os métodos de produção que também podem gerar perdas desnecessárias. No nosso caso, a gente faz o seguinte, nós temos um descascador elétrico onde retira realmente o necessário. Então isso já diminui uma boa quantidade de desperdício. Também, alguns alimentos nós aproveitamos as cascas, seja para fazer um chá, seja para fazer um prato, como por exemplo, casca de banana, casca de abacaxi. Segundo a pesquisa da Embrapa, a classe social não é o que determina o desperdício. As famílias que desperdiçam pouco não são necessariamente as mais pobres, mas sim as que adotam hábitos de consumo mais sustentáveis. O dono do restaurante aponta que o melhor jeito de evitar o desperdício é conscientizando as pessoas sobre os exageros. No caso do Brasil, que é um dos campeões mundiais de desperdício de alimentos, é algo que a gente precisa refletir mesmo. Seja na hora de comprar apenas o necessário, a gente também tirar o preconceito de que uma casca danificada, o alimento já não está apto ao consumo, e que a gente possa aprender a reaproveitar tudo que nós temos na nossa geladeira. Então essa é uma maneira coerente e consciente de você aproveitar os alimentos. Na Universidade Federal de Uberlândia, os restaurantes universitários apresentam um alto nível de sobras de alimentos, como explica esta nutricionista. Diante de uma análise que nós fizemos, considerando 3 dias de alimento, foi percebido que há um desperdício grande tanto no Santa Mônica quanto no Moarama. Em relação ao Santa Mônica, o resto em ingestão, que é a quantidade dos alimentos que os alunos desprezam na bandeja ou no prato, é elevado, e em relação ao Moarama, essa quantidade ela está dentro do que é preconizado pela literatura, que seria de 15 a 45 gramas por pessoa, mas ainda assim é uma quantidade considerável. Para mudar esses hábitos, alguns projetos já foram realizados com o objetivo de conscientizar a todos sobre o desperdício. Os estagiários do curso de nutrição executaram determinados projetos voltados para essa temática, que seriam basicamente conversa direta com os usuários na fila, exposição de cartazes e banners, e tivemos a última iniciativa que foi o projeto Raspeie o Prato, no qual os usuários eles eram convidados a fotografar o prato ou a bandeja após a sua montagem e logo depois do consumo dos alimentos, sem restos alimentares. E nesse caso eles postavam essas imagens no Instagram e aquele usuário que teve maior comprometimento com essa iniciativa dentro dessa proposta, ele foi gratificado no final. Então está na hora de mudar alguns hábitos do nosso dia a dia, né?